colegas, já há alguns dias eu queria puxar essa aula, acabei preparando hoje e foi bom essa espera porque ela sai junto com a publicação do COFITO da resolução da teleconsulta, teleconsultoria ou telesaúde. Houve um grupo de trabalho aqui, houve a construção dessa resolução genérica, o COFITO publicou, ela é emergencial. Eu sei que ela está realmente superficial, pois não especifica em relação a cada grupo, a cada contexto. Então, considerem essa resolução para suprir a nossa necessidade de comunicação com os nossos pacientes, de continuidade com os nossos pacientes para esse momento de crise pandêmica, ok? Então, vamos lá. Essa aula eu vou tentar ser breve, não enrolar muito. A gente está numa levada aqui muito corrida no CREFITO 3 e espero que seja uma boa referência para quem está com dúvidas ainda e deseja atuar e entender melhor o papel da terapia ocupacional nesse contexto todo Covid-19. Bom, a teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria, ela foi publicada hoje na resolução COFITO número 516/2020. Vale a pena acessá-la e lê-la na íntegra, ok? Ela traz uma questão lá que é a não obrigatoriedade do pagamento, ou eles chamam de gratuidade na resolução. Peço que vocês ponderem isso e tentem manter a base do Código de Ética e Deontologia, onde nós temos o referencial nacional de procedimentos terapêuticos ocupacionais e os respectivos valores. Ok? Então, solidariedade, porém com critérios e critérios em cima do que nós temos como base no nosso Código de Ética. Como eu disse, ela é emergencial, então considerem as ações de gratuidade dentro de um nível de emergencialidade, tá? Analisem a necessidade, ok? Bom, isso estava me preocupando, recado passado, vamos lá à aula. Covid-19 e terapia ocupacional. A teleconsulta, ela não é nenhuma novidade para os terapeutas ocupacionais, nós já nos comunicamos em âmbito tecnológico de comunicação, e aí dentro da nossa área, isso é prerrogativa do terapeuta ocupacional, nós temos a comunicação alternativa ou suplementar, então a teleconsulta ela não deixa de ser uma comunicação alternativa ou suplementar. Então ela é um recurso de comunicação emergencial, então não há plataforma digital padrão, você vai organizar o seu meio de comunicação à distância em acordo com o que você determinar de critério técnico para tal, ok? Então o que envolve esse critério? O nível de independência do paciente, os objetivos e condutas a serem trabalhadas e, por final, o ambiente em que isso se dará, tá? Tanto o seu como o do seu paciente. Bom, o que chama muita atenção na crise pandêmica Covid-19 é a questão da ruptura das nossas ações cotidianas, dos nossos hábitos, do nosso trânsito. Então é uma nova dinâmica de adaptação exigida, uma nova dinâmica de vida, tá, proposta e devendo ser adequada para que essa ruptura não traga um impacto negativo aos nossos pacientes, ao nosso processo terapêutico ocupacional estabelecido para cada caso. Essa ruptura ela traz a questão do isolamento. Isso chama muita atenção nesse cenário e é uma variável interferente importantíssima a ser considerada, tá? Os pacientes, nós profissionais, nós estamos reduzindo todo o nosso fluxo de atividades também. O paciente ele está
orientado ao isolamento. Isso é muito importante. Para quê? Para que nós baixemos a incidência de novos casos, para que nós seguremos a curva de contágio dessa pandemia. Então, a questão da continuidade em contraponto ao isolamento e a manutenção das condutas propostas quando presenciais, elas são critérios iniciais de observação do profissional e isso leva a reavaliações e novas orientações. A partir disso, a gente consegue também entrar no campo do equilíbrio ou suporte emocional e também da ressignificação das demandas cotidianas, da relação da pessoa com ela mesma, com o outro, com a sua vida. E quando eu falo em vida, a gente entra em propósitos, valores, hábitos, ocupações, projetos, atividades, todo o nosso arsenal de contextos e materiais e métodos envolvidos a contrapormos a ruptura causada principalmente pelo isolamento. Suporte emocional a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente, mas tem a ver com a pessoa se colocar na condição, né, de transtorno psíquico mesmo, de desorientação, de estresse. E a ressignificação é um termo também que a gente está habituado a tratar na nossa prática. Nós ressignificamos, as pessoas se ressignificam a partir das nossas condutas, a partir do objetivo que temos. Então, isso não é novidade para nós também. Frequentemente envolve um cuidador ou familiar responsável, tá? Isso tanto presencial quanto à distância vai ser a mesma coisa. A diferença é que no cenário de pandemia, o cuidador ou o profissional ou o familiar responsável são vetores de contaminação, são vetores de contágio da Covid-19. Então, avaliem criteriosamente para nós conseguirmos anular esses vetores e manter o suporte necessário a uma condição de evolução desses pacientes. Esse é o objetivo. Ou pelo menos a manutenção, né, do que tem sido proposto. Ou que pelo menos as perdas não sejam determinantes. Tá? Que a gente saiba usar esse recurso com muita responsabilidade. Bom, o isolamento leva à ruptura da rotina e da integração com o mundo. Não foi gerado por uma escolha, mas por uma determinação devido a um fator externo. Podemos ressignificar a leitura que se faz a partir desse fato. Ou seja, o estabelecimento de uma ordem a partir de uma possível desorganização ou aumento da vulnerabilidade gerada pela pandemia. E aí, dentro dessa questão da rotina, eu tenho dois olhares. Eu tenho um olhar que ele é genérico, ele é metafórico e ele compactua com o senso comum. Tá? Isso já está estabelecido lá, isso independe da gente. Pelo contrário, nós devemos ser interferentes positivos na questão do senso comum, de como as pessoas vêm assimilando a questão da pandemia, uma condição que é novidade para todo mundo. E eu tenho uma segunda concepção que ela é técnica, é profissional, e aqui você precisa tentar mais ainda, porque ela entra na questão de um olhar humanizado, tá? Você enxerga a pessoa como um todo, e assim você tem a integralidade exigida e devendo ser respeitada. Então o atendimento à distância, ele não para em você. Ele se compõe a partir de vários olhares, como é na condição presencial. Lembre que você vai estar acessando esse paciente, o fonoaudiólogo vai estar acessando esse paciente, o fisioterapeuta vai acessar esse paciente,
Então, a não ser que ele seja indicado só para terapia ocupacional, né, ele vai se relacionar com o médico, assim, com os clínicos, com quem quer que seja que ajude na condição de manutenção da saúde dessa pessoa. Então lembrem disso, tá bem? Nós temos uma responsabilidade técnica diante do atendimento à distância. Então sim, o código de ética ele precisa ser respeitado, e dentro disso eu quero chamar atenção para a evolução de prontuários. Como a gente não tem um termo de consentimento sendo assinado e nem uma plataforma padrão que garanta aí a harmonização e a segurança disso tudo, então eu preciso que você entenda que o prontuário evoluído criteriosamente deve ser considerado na sua proposta de atendimento, ok? Pela telesaúde, pela teleconsulta. Pode ser digital, pode ser escrito, guarde com você, deixe disponível ao paciente de alguma maneira, encaminhe, e assim você tem um documento na sua mão para qualquer eventualidade, ok? Bom, ótimo. Muita coisa, né? A hora que a gente destrincha, vai aparecendo e você vai tendo insights. Gostei muito de escrever sobre isso, isso é muito autoral. E aí vou só fazer uma pausinha agora para que ao compartilhar a produção, não só essa como dos colegas, cita a fonte. Isso é respeitoso, isso também é ético e preserva a boa relação, inclusive num âmbito de colaboração, tá ok? Dá trabalho escrever. Vamos lá, continuando. É claro que eu tenho minhas referências, né? Tem um material grande publicado lá no site do Crefito, e lá tem todas as referências que eu costumo usar nas minhas produções e quando eu preciso estudar, nos atendimentos e tudo mais, nas pesquisas e tudo mais. Bom, o que envolve a propositura ou a determinação de uma nova dinâmica cotidiana? Você tem um conjunto de ações significativas, tá? Essas ações, elas são sistematizadas em função de algo, dos seus interesses, dos seus valores, da sua relação com a terapia ocupacional, você paciente. Então, a sistematização, ela precisa ser coordenada pelo terapeuta ocupacional. Porque a sistematização, ela leva um ritmo, né? E no ritmo a gente tem o uso adequado do tempo e o modo de execução. E assim você tem uma direção em relação ao hábito. A gente quer causar, a gente quer fomentar, a gente quer desenvolver uma rotina onde a pessoa tenha hábitos saudáveis nessa crise pandêmica. E aí então você tem o uso do tempo, o modo de execução, isso é ritmo para ser considerado. Ok? Reflita sobre isso para cada paciente, pois isso é específico. Isso tem uma questão subjetiva que ela é muito impactante e você precisa olhar para isso na correta avaliação do seu paciente. Tomada de decisão. Aqui você tem uma autonomia dimensionada. Isso me bateu muito forte ontem, a hora que eu estava associando alguns pensamentos, refletindo um pouco. A partir do momento que você tem uma ordem para se isolar, que é maior, né, que ela é do Estado, o Estado exercendo um papel na vida das pessoas, que é um papel novo. A gente tem as leis, tem as regras, mas a questão dessa autonomia dimensionada a partir de uma ordem enfática e em consenso colaborativo,
né? Depende da gente segurar a evolução dessa pandemia, depende de cada um, depende de mim, de você, do nosso paciente, do familiar, de todos. Ela passa a ser dimensionada. Então, a gente chama isso de estado de quarentena, né? Isso as mídias e o termo técnico para isso é estado de quarentena, onde todos, não só o nosso paciente, passam a ter uma autonomia dimensionada. Isso deve levar a escolhas a partir da consciência, do conhecimento e das demandas ou necessidades que envolvem a gestão dos problemas que aparecerão nesse dia a dia, ou que nós levantaremos a partir do nosso olhar profissional, que podemos considerar como variáveis de desequilíbrio, tá? Então cabe ao profissional, terapeuta ocupacional, promover uma interferência positiva, baseada inclusive na manutenção de algum nível de livre-arbítrio. Isso é importante. Tá? A gente trabalha tanto a autonomia, a gente trabalha tanto a questão da consciência, da prática, do fazer, da condição como ser humano. Então o livre-arbítrio ele deve ser preservado dentro dessa dimensão que a pessoa passa a ter, né, no estado de quarentena. E aí nós temos então, a partir desse isolamento também, a questão da solitude e da solidão. Isso também se dimensiona numa questão grande de subjetividade, tá? Considere que nenhum sente como o outro, você tem algumas características que são coletivas, mas temos características que partem das experiências anteriores, e isso é do diagnóstico que possui, né? De como está enxergando e lidando com isso tudo, e isso é característico de cada um. Eu tenho a minha subjetividade, você tem a sua, e é assim que a gente deve fazer essa leitura na hora de abordar a questão da solitude e da solidão. E do sofrimento como um todo, né? Ok. Então, olha lá, solitude é oportunidade para percepção, solidão é oportunidade para a percepção da solitude. Solitude é um estado onde pensamos ou refletimos sobre aspectos pessoais ou subjetivos em forma de uma evolução para o equilíbrio. Solitude é o estado onde pensamos ou refletimos sobre aspectos pessoais ou subjetivos em favor de uma evolução para equilíbrio ou boas escolhas. E lembrando que escolhas têm a ver com estratégia, dependem de um bom planejamento. Tá? Nós entramos forte nisso também. Planejamento estratégico para a manutenção não só da funcionalidade, mas da manutenção da própria vida. E aí a gente vai explorar isso um pouquinho lá na frente. Assim, o equilíbrio pode ser estrategicamente equacionado ou planejado, favorecendo a rotina. E o medo, né? E o medo? Tem coisa mais subjetiva que o medo? Como que a gente tem a questão do medo nas várias etapas do desenvolvimento da vida? A criança, o adolescente, o adulto, o idoso. Como que o idoso, que é a população de risco, ainda mais no Brasil, onde ele consegue, onde uma pessoa só geralmente tem todos os fatores de risco, né? Talvez só não tenha a gravidez ainda. Bom, mas é isso. Onde fica o medo nisso tudo? O medo é inerente e deve ser respeitado. A coragem pode ser vista como a capacidade de levar o medo para a ação. Então, uma vez o medo presente, a gente desperta a coragem, respeitando a presença do medo, para que a pessoa haja, para que a pessoa mantenha um fluxo de ação condizente com o que nós estamos propondo, estudando junto, avaliando e planejando junto com o nosso paciente, ok?
E aí então, quero fechar com algumas observações, e aí acho que a gente consegue cercar rapidamente o cenário de ocupação humana e tudo que envolve isso no confronto ou na atenção a não só a pandemia, mas especificamente, e não vai tardar muito, aos pacientes já contaminados com a Covid-19. Vai chegar até a gente, ok? Vai chegar até você aí, e é questão de talvez de horas, de dias, a coisa está evoluindo rápido. Apesar de tudo, tem uma curva. Apesar de tudo, tem uma curva. Então vamos lá. Algumas observações para contribuição ao plano terapêutico ocupacional. Nossos pacientes já são vulneráveis, tá? Consideremos isso. Daí a importância da manutenção do contato, da comunicação com o mesmo. Daí a velocidade dessa ferramenta, dessa resolução, tá? Para uso do recurso da teleconsulta. E nessa situação de pandemia já saem de início com alto grau de risco para contaminação. Então, nossos pacientes, é claro, os estáveis, eles já estão em casa. Qualquer dúvida, você pode oferecer o canal de comunicação. Mas a atenção, ela deve ser dada para aquele que vai ter perdas diante do isolamento, da ruptura dos seus fatores socioemocionais, percepto-cognitivos, neurofuncionais, como você queira abordar dentro do seu olhar e em relação aos seus objetivos. Mas de início, ele já é um paciente, se ele está tendo a nossa prioridade no olhar, na teleconsulta, ele já é um paciente de risco aumentado para contaminação. Então, atentem-se a isso. Aqui entra a questão dos vetores, do quanto a gente tem que controlar todo o contexto de ação, inclusive do que a gente propõe, para que não geremos vetores de contaminação, por favor. Tá? Não há previsão de desabastecimento, mas estratégias devem ser pensadas para casos extremos. Tá? Aqui é questão de subsistência. Está tendo uma conscientização sendo divulgada no sentido de que a gente não precisa sair comprando, estocando e pensando na catástrofe. Não há previsão de desabastecimento nos supermercados, mas a gente precisa garantir que nossos pacientes não sejam ou abandonados ou não tenham a sua rede de relação organizada para que o mínimo de subsistência ocorra, conforme a gente for avaliando a evolução dessa pandemia ou a regressão. Isso pode ser dimensionado também, tá ok? Então peço para vocês atentarem na questão do desabastecimento. Como exemplo, aí eu aponto as redes solidárias, as ações intrafamiliares e outras que vocês consigam determinar no cotidiano do seu paciente nessa condição de isolamento, ok? Não devemos ignorar o problema, devemos sim saber balancear para que não incorramos ao erro do negacionismo, né? Isso não é nada. E nem provocar histeria, nossa, vai acabar o mundo. Equilíbrio, monitoramento, agora o recurso está regulado, nós podemos estabelecer esse diálogo com o paciente à distância e assim podemos juntos ir determinando e até acionando outras frentes, outros profissionais, para que o paciente não esteja desassistido. Perfeito? Bom, o terapeuta ocupacional ele coloca-se como necessário nessa condição e deve estar à disposição como liderança frente a questões dessa crise, conforme profissional da saúde que é.
Saber estabelecer critérios dentro do regime pandêmico adotado para ações de curto, médio e longo prazo. Tá? Então, filtrem o que está entrando de informação, inclusive sua, nas teleconsultas, e saibam organizar isso em função da evolução ou da regressão da própria pandemia. Ok? Curto, médio e longo prazo. Entuchar o paciente de orientação, exagerar nas propostas, nas condutas. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso e seguir os mesmos critérios que nós seguimos quando na avaliação, na anamnese, nos objetivos e nas propostas presenciais, ok? Pois não sabemos quanto vai durar a quarentena e o isolamento estabelecidos. E aí, para finalizar, citar Nietzsche aqui, né? Quando ele fala o que não nos mata nos torna mais fortes. Essa é uma frase pesada, eu concordo em partes, pois hoje em dia, diferente de tempos aí passados, nós temos um arsenal de comunicação onde não deve haver espaço para erros, não deve haver espaço para alienação. Nós podemos nos comunicar, inclusive, com outros profissionais que estejam em atendimento, ok, junto ao seu paciente, para que não percamos a dimensão de humanização, de integralidade, como eu falei minutos atrás, e que nós colaboremos ao máximo para que todos passem por essa pandemia dentro do menor impacto possível, ok? Não fiquemos à parte do sofrimento que isso vem causando, né? É normal você, profissional, sofrer também, tá? Tente estabelecer a sua rede de cuidado. Eu fiz algumas postagens sobre isso na minha página, queria que você lesse. A gente vem trabalhando muito aqui no Conselho para manter a organização e manter um ponto de equilíbrio forte para que sustente as práticas e inclusive nós próprios como pilares, né? Eu, você, profissional, pilares sociais, né? De saúde, educação e assistência social para quem precisa, e saibamos olhar para nós mesmos nessa dimensão de sofrimento, ok? E nos cuidar. A gente fala muito de pertencimento, então, pertencimento nesse contexto, eu evoluí um pensamento na condição de que nós promovemos o pertencimento a uma nova ordem, né? Isso significa continuar respeitando o princípio da vida e trazer a base de nossas prerrogativas, do nosso conhecimento, para que a pessoa sinta-se parte, consiga manter o seu fluxo de vida e não se perca nesse caminho. Eu acho que é isso, resumidamente. E mais uma vez, saibamos anular os vetores de transmissão dessa doença, ok? No mais, estou aqui. Vocês têm meu canal as páginas, o canal de comunicação do Conselho, o link de denúncia, ele está aberto e ativo, tá? A gente tem a ouvidoria, está chegando muita coisa, eu e toda a diretoria nós estamos respondendo pessoalmente. Nós temos uma frente sendo organizada
de profissionais de expertise que vão estar conosco nesses frontes de fiscalização, onde o que vai estar sendo avaliado é principalmente a questão da biossegurança, o quanto você, profissional, está seguro nessa dinâmica toda, presencial, tá? Você que está ainda trabalhando presencialmente porque precisa, porque nós temos um juramento ético e a nossa atitude moral diante disso é nos preservarmos, mas não promovermos a desassistência. Somos protagonistas nas equipes de saúde, tanto fisioterapeuta como terapeuta ocupacional, e aí estejamos inclusive vetores de contaminação, ok? Nos 3 níveis de atenção, primário, secundário e terciário. Estejam muito próximos aos seus gestores, estejam muito próximos aos formadores e comunicadores de opinião fiel, consistente e verídica. Tá? Tem o link do site do CREFITO 3, onde todas as orientações são compiladas. Nós fazemos ponte com os órgãos governamentais, o município e o governo do estado, eles atuam em consonância conosco, inclusive. Então, não há motivo para incorrermos em erros hoje. Isso eu tenho muito consciente. Se nós errarmos, vai ser por lapso pessoal. Tá? Vai ser por falha de acesso às comunicações que estão providas. E hoje isso é inadmissível. Tá? Nós temos a nossa responsabilidade, nós estamos no fronte dessa batalha, e aí gostaria muito de sensibilizá-los a isso. Vai existir uma curva de contaminação dos profissionais, tá? Específica. Tá? Eu quero que seja baixa, porque isso é inadmissível. Tá? Apesar de saber que vai existir, espero que seja baixa, ok? Bom, espero que tenham gostado e Deus nos guarde nos seus braços, nos protegendo, e que façamos o nosso melhor, ok? Abraço, pessoal, força para todo mundo.